A gente vem acompanhando desde o fim de semana, né, e hoje também a situação daqueles passageiros prejudicados neste fim de ano por causa da suspensão das operações da ITA, a Itapemirim Transportes Aéreos. São quase 40 mil passageiros prejudicados que tinham viagens marcadas agora neste fim de ano. Até o dia 31 de dezembro, todos os voos estão cancelados, sem remarcações. Nesse fim de semana aqui, a empresa tinha mais ou menos uns 500 voos programados em todo o Brasil. O resultado foi muita confusão nos aeroportos, aqueles passageiros que ficaram completamente desassistidos, tinham viagens marcadas, acabaram se revoltando com razão, né? E protestaram contra a empresa, mas a gente vai falar mais sobre isso porque é um momento muito delicado para esses passageiros e também sobre outros cuidados que as pessoas precisam ter nesse momento em que viajam mais, em que vão buscar os aeroportos. Está conosco a partir de agora o doutor Arthur Rolo, que é advogado especialista em direito do consumidor. Bom dia, doutor. Bom dia, Sheila, bom dia ao Ivan e aos ouvintes da Band News. Bom, falando especificamente do caso da Itapemirim, o que dá para a gente falar para esses consumidores? A gente acompanhou a nota da ANAC, da própria empresa, né? Haverá necessidade de atender essas pessoas de alguma maneira, mas por enquanto os relatos são esses, de pessoas desassistidas, aliás, pegas no susto, pegas de surpresa. O que dá para a gente falar para essas pessoas em termos de orientação e o que dá para a gente esperar por parte da empresa para ressarcir esses passageiros? Sheila, a própria ANAC foi pega no susto. Ela foi avisada em cima da hora, por volta das 18 horas da sexta-feira, de que a ITA ia parar suas operações. As agências parceiras da ITA também foram pegas de surpresa e estão sendo cobradas pelos passageiros, e algumas agências vão ter que pagar o prejuízo dos passageiros. A gente precisa distinguir algumas situações. Tem gente que está fora do seu destino, tem gente que já fez uma parte da viagem, já fez a ida e não consegue voltar. Em relação a essas pessoas, o problema é mais agudo. Tem muita gente que não tem dinheiro para hospedagem, alimentação, para comprar um outro bilhete. Então, a ANAC tem que forçar a ITA a prestar um auxílio a essas pessoas aí de uma forma rápida, porque essas pessoas têm uma necessidade mais urgente. Tem aquelas pessoas que têm viagem ainda pendente, a ITA não vai fazer nenhum voo. Então, as pessoas que querem viajar e têm dinheiro para comprar um outro bilhete, a recomendação que a gente dá é que comprem outro bilhete, porque isso vai demorar um tempo para se resolver. A ITA não vem prestando assistência material aos passageiros, não vem realocando os passageiros em outros voos. Então, tudo indica que ela não vai cumprir a resolução 400 da ANAC, como não vem cumprindo. Tudo indica que ela não vai cumprir nenhuma determinação da ANAC, nenhuma determinação do PROCON, e que vai deixar os consumidores na mão como vem deixando. Então, quem tem dinheiro compra um outro bilhete, vai comprar por um preço maior, porque vai comprar em cima da hora, e depois vai buscar o ressarcimento com a Itapemirim. Aí, uma notícia boa nesse mar de notícias ruins. A notícia é de que o dono da Itapemirim tem uma empresa de 6 bilhões de reais no Reino Unido. Então, na pior das hipóteses, vai haver uma desconsideração da personalidade jurídica, deixa-se a empresa que não tem patrimônio de lado, vai em cima do sócio e ele vai ter patrimônio para responder. Então, todas essas despesas extras que os consumidores tiverem, se tem que pagar a hospedagem, pega a nota fiscal da hospedagem, se teve que comprar um outro bilhete, pega o comprovante da aquisição do bilhete, quaisquer despesas que teve, anotar as despesas, e nesse tipo de situação também tem o que a gente chama de danos morais. Bom, eu quero chegar lá nessa parte aí das responsabilizações, doutor Rolo, mas antes me chama a atenção quando você fala sobre a ANAC ter sido pega de surpresa, né? Não tem 6 meses, né, que o Ministério deu aval para uma companhia começar a operar no setor aéreo aqui no Brasil, uma companhia que já estava em recuperação judicial.
eu fico me perguntando quem avalia esse tipo de autorização, porque, né, não tem ali uma pesquisa de antecedentes, ou algo, né, uma previsão de, ó, isso aqui pode não dar certo, vocês vão... Não sei como é que funciona essa parte. É um acompanhamento, né, financeiro das empresas, né? Sim. Da situação financeira das empresas. E sumiu. Acompanhação financeira das empresas, né? Aham. Né? E aí fica esse sentimento de que, então vamos botar eles para voar e ver no que dá. Parece que foi uma coisa meio assim. Mas aí você fala de responsabilizações, né? Tem então aí a gente tem duas vias, vamos dizer assim. Tem o consumidor, o passageiro que foi lesado e que vai ter que receber, de alguma forma ele terá que receber o valor que ele arcou com as passagens, enfim, o prejuízo que ele teve. A gente até ouviu o Procon de São Paulo falando também sobre outros tipos de ressarcimento, né, de eventuais danos que isso pode ter causado, sei lá, alguém que não vai ver o casamento da filha, eu não sei se isso entra no jogo, mas também tem a responsabilização da própria empresa, ela pode ser responsabilizada em algum âmbito também. Ivan, é isso que você falou, a empresa já estava em recuperação judicial, no meio do ano, quando ela começou a operar, ela já estava em recuperação judicial. Como é que deixam uma empresa em recuperação judicial começar a operar a aviação, fazer uma ampla publicidade, atrair os consumidores pela promessa de baixo custo, de baixo preço, numa época em que o presidente falava que estava lutando para trazer companhias de baixo custo, para reduzir os preços dos bilhetes, mas a empresa não conseguiu operar, até pela alta do dólar e pelo aumento do querosene de aviação. Mas, de qualquer forma, teria que ter previsão para atuar. Tem 513 voos aí pendurados até o final do ano. Os passageiros que compraram esses bilhetes, muitos dos quais compraram pelo preço, não têm dinheiro para comprar outro bilhete aéreo, estão pendurados, não vão conseguir voar, já tem despesa de hotel, já tem passeios adquiridos, não vão conseguir chegar no seu destino. A recomendação é: quem tem dinheiro, compre um outro bilhete. E quem não tem dinheiro, a rigor pode pedir aí todo o reembolso. Tem uma diferença na situação de quem, por exemplo, compra um pacote de viagem. Uma das operadoras que vendeu vários pacotes de viagem, a CVC, ela, por exemplo, responde por trocar o voo desses passageiros, ou então devolve o dinheiro integral do consumidor monetariamente corrigido. Mas é caso fortuito para a CVC, muito mais para os consumidores. Isso faz parte do risco da atividade da agência de viagem. Embora a agência de viagem não tenha a culpa, ela tem muito mais condição de enfrentar um processo judicial a ITA do que os consumidores. Então, aqueles consumidores que contrataram através de uma agência de viagem, busquem resolver esse problema através da sua agência de viagem. A ITA não está mandou um e-mail lá para os consumidores serem atendidos, mas não está dando satisfação nesse e-mail. E, obviamente, que o governo tem a parcela de culpa dele por ter deixado uma empresa operar nessas circunstâncias e não está tomando as providências que deveria tomar. A Secretaria Nacional do Consumidor tem que intervir numa situação dessas. Esse é um aspecto bem importante, o papel da Secretaria Nacional do Consumidor nisso tudo, né, de representar esses consumidores que ficaram abandonados, largados, atualmente estão assim. A empresa deu um e-mail de contato, quer dizer, que é algo hoje, a gente sabe como a coisa funciona, que demora muito mais na comunicação, sabe-se lá quando a pessoa vai ter uma resposta, não é como um telefone colocado à disposição, um WhatsApp, alguma coisa que gerasse, que a pessoa pudesse ser atendida por alguém imediatamente, enfim, esse é um dos aspectos. E o outro é o seguinte, em nota, a ITA chegou a oferecer a possibilidade desses passageiros de trocarem por passagens de ônibus. E aí a gente sabe a diferença que há, enfim, até de valores, né? O que o consumidor pode fazer? Ele topa, não topa? Ele topa só para não perder tudo? Qual a recomendação? Se topar, ele perde o direito a ser reembolsado? Não perde o direito. Ele pode, por exemplo, estabelecer que, por exemplo, vamos pensar em São Paulo, Rio de Janeiro, que é um destino próximo. Ele pode pedir aí a substituição da passagem de avião por uma passagem de ônibus, desde que, obviamente, ele receba o complemento da diferença do preço, porque a passagem de avião
é um preço, a passagem de ônibus é um preço, ele tem o direito de receber aí esta diferença do preço. E, obviamente, ele não vai assinar nenhum documento dizendo que ele concorda com, que ele isenta a empresa de qualquer responsabilidade. Muito provavelmente a empresa vai exigir isso dele. Se a empresa exigir, aí a recomendação que a gente dá é não trocar. Se for um destino perto, vamos ser práticos, Sheila e Ivan, eu conheço os meandros do Poder Judiciário, eu sei o quanto demora um processo judicial, eu sei a dor de cabeça que é entrar com uma ação judicial. Se for o destino próximo, trocar por um ônibus e receber aí o dinheiro de volta, mesmo isentando a empresa de responsabilidade, eu acho que está de bom tamanho. O problema é que tem destinos que não dá para fazer isso porque a distância é muito grande. Aí, agora, vale a pena brigar? Vamos analisar isso também. A Itapemirim, que é aí a gestora da ITA, ela está em recuperação judicial. A gente lembra de vários casos aqui no Brasil de empresas que faliram, da Transbrasil, da VASP, da Varig, agora mais recentemente da Avianca. Eu tenho, por exemplo, consumidores que têm crédito lá de 30, 40 mil com a Avianca e que não viram a cor do dinheiro, que muito provavelmente não vão ver a cor do dinheiro. Nesse tipo de situação, Sheila e Ivan, o que acontece? Quando a empresa tem muitas dívidas, primeiro ela paga as dívidas trabalhistas, depois ela paga as dívidas tributárias e o que sobra, e normalmente não sobra nada, vai para as demais dívidas que são, por exemplo, as dívidas dos consumidores. Então, nesse caso específico, tem o dono que tem dinheiro, mas é uma estrada longa a percorrer. Se conseguir resolver de uma forma consensual, mesmo que perdendo um pouquinho, é melhor perder um pouquinho do que perder tudo. Cara, é muito desanimador, né? Ouvir tudo isso, doutor Rolo. E aí eu tinha uma questão assim mais pontual. A gente vê que em muitos casos como esse rolam ações coletivas, né? E aí vale mais a pena para quem pode, né? Você falou isso agora há pouco, né? Será que vale a pena brigar? Porque muitas vezes é um caminho muito longo, né? No judiciário e tal, e só quem tem realmente condições de pagar um advogado, o processo, é que consegue, né? Como é que funcionam essas ações coletivas? Elas podem também ser apresentadas contra a empresa num caso como esse? Com certeza, Ivan. Vamos deixar claro, eu não queria ser o mensageiro da notícia. Não, de forma alguma, mas é o que é, né? É o que é. Então, é triste isso. Eu, enquanto especialista, eu fui secretário nacional do consumidor. Esse tipo de situação, Ivan, me irrita profundamente ter que dar essa notícia ruim para os consumidores. Mas você falou das ações coletivas. Quem pode propor essa ação coletiva? Procon pode propor ação coletiva? Pode. O Ministério Público pode propor ação coletiva? Pode. Então, associações de defesa, por exemplo, de vítimas de atrasos aéreos, de companhias aéreas, pode entrar com ação coletiva? Pode. O cidadão sozinho não pode entrar com ação coletiva. Qual é a vantagem da ação coletiva? Não tem que pagar advogado, porque o advogado quem vai pagar é a associação, vai diluir isso entre milhares e milhares de consumidores. Então, se sair custo para algum consumidor, vai sair um custo muito baratinho. Outra vantagem é que não tem que pagar as custas judiciais. A desvantagem é que demora um pouquinho mais, mas esse tipo de ação coletiva, Ivan, só serve para beneficiar o consumidor, nunca para prejudicar o consumidor. Então, é uma alternativa interessante, sim, para o consumidor não ter aquele desgaste pessoal de um processo judicial. E lembrando o seguinte, por exemplo, se chega alguém na minha frente falando, olha, quero entrar com uma ação contra a ITA, eu vou falar, olha, você vai pagar os honorários e vai correr o risco de não receber o dinheiro. Você vai colocar dinheiro bom com uma incerteza de receber esse dinheiro lá no futuro. Então, a ação coletiva resolve esse tipo de coisa. Vamos torcer aí, vamos pedir para que o Procon de São Paulo, que é bastante atuante, que o Ministério Público, que as associações aí como o IDEC, por exemplo, entrem com ação para
ressarcir esses consumidores, para não ficar de graça para a ITA, não, porque isso é um absurdo que ela fez com os seus consumidores no final do ano, quando todo mundo está querendo descansar, querendo colocar os pés para cima e ficar de papo pro ar, resolvendo esse tipo de situação aí. Famílias que juntaram dinheiro o ano inteiro para conseguir viajar, vão ter que dar notícia para o filho que não vai ter viagem. Isso é um absurdo. É inaceitável mesmo. Doutor Rolo, para a gente encerrar, queria fazer uma pergunta saindo do caso da ITA, né, da Itapemirim. Nesse fim de semana a gente teve muitos atrasos também em voos da Latam, houve dificuldades também, os aeroportos nesse último fim de semana já estavam completamente lotados, né? E houve muitos atrasos em voos. O que dá para a gente falar dos cuidados todos que o consumidor tem de ter nesse fim de ano, com possíveis atrasos, com possíveis cancelamentos de voos? Bom, Sheila, primeiro é uma época de caos, geralmente, no mundo inteiro, porque todo mundo quer viajar ao mesmo tempo. Então, aquelas pessoas que, como eu, não gostam de sabores, de caos e etc., não viajem nessa época. É o que eu faço, eu não viajo nessa época. Mas, vamos lá, tem muita gente que gosta de viajar e tem todo o direito de viajar. A resolução 400 da ANAC diz o seguinte: atrasos superiores a 2 horas, o consumidor passa a ter direito à alimentação. Atrasos superiores a 4 horas, ele passa a ter direito ou a ser realocado em outro voo de outra companhia aérea, ou a ter um direito à hospedagem, ou até a desistir daquele voo, pedir para remarcar mais para frente, etc. Mas o básico: atrasou mais que 2 horas, tem direito a um vale alimentação. Atrasou mais que 4 horas, tem o direito a voar por outra companhia aérea. A TAM, dentro das possibilidades, fez isso. Agora, nessa época de fim de ano, tem um atraso. A recomendação que a gente dá antes de sair de casa: liga para a companhia aérea para confirmar se o voo está no horário ou não. O povo da Itapemirim não vai ao aeroporto, porque já sabe de antemão que não vai voar. O povo da Ita não vai voar. Mas os demais, liguem para o aeroporto para saber se o voo está no horário, quais as condições do voo, para saber exatamente uma previsão de quanto tempo vai esperar no aeroporto. É isso. Doutor Arthur Rolo, advogado especialista em direito do consumidor, obrigada pela entrevista e até uma próxima. Bom fim de ano.